Mas a defesa é idêntica, né, Edgar? São 1.634 laudas, né? Uma ode à criatividade jurídica apresentada pela defesa do ex-presidente Lula. Foi condenado mais uma vez por corrupção e lavagem de dinheiro, pena de 12 anos e 11 meses, multa de R$423 mil e também proibição de exercer cargo público por mais de 20 anos. A juíza do caso, ela usou uma expressão muito feliz. Ela falou que as provas estão, abre aspas, acima de dúvida razoável. A gente sempre falou aqui que essa condenação era a mais fácil de todas pela abundância probatória. Então você tem mais de uma centena de visitas da família Lula ao sítio de Atibaia. Você tem bens apreendidos em loco. Os mais conhecidos são os pedalinhos personalizados com o nome dos netos do presidente, mas também tem a questão da adega de vinho, esse tipo de coisa. Tem troca de mensagens, de e-mails sobre as reformas. Tem até e-mail com o caseiro da propriedade discutindo questões de governança aí do sítio, fora as delações premiadas do círculo íntimo, né, do presidente Lula. O fato é que o Lula recebeu quase, nesse caso, né, o Lula recebeu quase R$1 milhão em propina, que caracteriza a corrupção, na forma dessas benfeitorias no sítio, né, usufruídos pela família Lula. E é isso que caracteriza a lavagem de dinheiro. Aqui eu vou puxar um trechinho da reportagem do G1, mostrando esse trecho da sentença. Abre aspas. Toda execução da obra foi realizada de forma a não ser identificado quem a estava executando em benefício de quem seria realizada, certo? Os pagamentos foram feitos em dinheiro, no intuito de não deixar rastros de quem era o pagador, e nem o Lula, obviamente, nem a sua família ressarciram a construtora pelos valores aí desembolsados na reforma. Interessante observar que, somadas as penas, né, do caso Triplex e do caso de Atibaia, o Lula já acumula aí 25 anos de cadeia. Então, a sociedade de bem, os pagadores de impostos, eles aplaudem essas bodas de prata. Na verdade, é o jubileu da justiça. E eu queria fazer aqui uma observação sobre a doutora Hart, né? A gente sabe que a doutora Gabriela Hart, a juíza do nosso coração, ela não se dobrou às grosserias, ao mansplaining, ao interrupting de um chauvinista. Né? A gente viu o que foi o depoimento grosseiro do Lula. Então você vê uma mulher jovem, competente, íntegra, né? Ela não se dobrar perante um criminoso que há pouco era o homem mais poderoso do Brasil. Isso deveria ser motivo de celebração. Mas claro que na ausência das manifestações das feministas seletivas de meia tigela, fica o nosso cumprimento à juíza aí pela coragem e pelo profissionalismo dela. Bem observado, viu, Zé? E no caso, essa pena, esse regime semiaberto dos 3 anos e 3 meses tem uma particularidade, ele é domiciliar semiaberto. Isso significa que ele tem que estar no seu domicílio, na sua residência, todos os dias, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. E aos finais de semana. E aos finais de semana. No segundo momento, que aí é só domiciliar, essa obrigação fica apenas para o final de semana. E é importante lembrar também que ele pagou uma multa indenizatória no valor módico, viu, Edgar? De R$68 milhões. Então, assim, esse é o tamanho do negócio. Quando o Vini estava lendo aí os tweets de Lula livre em 2000 e não sei quanto, aqui vale a pena a gente fazer trazer uma questão jurídica à baila, que é a questão da reincidência. Intuitivamente, o ouvinte da PAN vai pensar o seguinte: nossa, segunda condenação, o Lula não é mais réu primário. Só que não. A bandidolatria, que sempre orientou a nossa legislação penal desde os anos 80, estabelece o seguinte no artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Portanto, a justiça brasileira, ou melhor, a injustiça brasileira, considera que o Lula é réu primário, como eu, como você, como ouvinte da PAN. Ela estabelece uma equivalência moral entre a gente. Olha a loucura. Ele precisaria cometer um novo crime depois do trânsito em julgado da sentença. Vamos lembrar que no caso do Triplex, ainda não transitou em julgado. Sim. Ele foi condenado em segunda instância. Isso para quem tem dinheiro, né, Caio? Pois quem é. Tem dinheiro para pagar advogados caros. Eu não diria bons advogados, mas advogados caros. Porque para o cidadão comum, transitado em julgado é a condenação lá do juiz da comarca. Ele fica provisório na cadeia, né, Zé?
Não, mas aí, se ele não tem dinheiro para recorrer ao Tribunal de Justiça e depois aos superiores, fica transitado em julgado na primeira condenação. Verdade. É esta a realidade, né? Verdade, e é importante o conceito porque a reincidência, ela agrava a pena. O juiz já fica impedido de dar a pena mínima. A reincidência, inclusive, dificulta a progressão de regime. Só que nada disso vai afetar o Lula. Não importa quanto ele roubou, não importa quantas vezes ele roubou, só quando transitar em julgado, por exemplo, a sentença do triplex, se ele estiver lá na sala VIP dele, passar o carcereiro e ele bater a carteira desse cara, portanto um crime de furto, essa é a única hipótese que dá pra gente aventar dele não ser considerado réu primário. E por isso que é tão importante também o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, porque ele prevê o fim da progressão de regime para lideranças de organizações criminosas, que é exatamente o caso do Lula.